todo mundo já deve imaginar que o tema de hoje é sobre justamente o atentado contra Donald Trump, ex-presidente e atual candidato republicano às eleições desse ano. Pois é, gente, o autor desses 3 livros, também empresário no ramo imobiliário e ex-presidente, como todos sabem, foi vítima de um atentado que quase ceifou sua vida no dia 13/7. O atentado ocorreu na cidade de Butler, na Pensilvânia. Para quem não sabe, a Pensilvânia é um dos 7 estados pêndulos, ou seja, aqueles que realmente decidem a eleição americana. Foram disparados ao total 8 tiros, sendo que um acertou o presidente Trump na orelha, outro acertou um bombeiro que assistiu o discurso e outros 2 feridos ainda estão em estado grave no hospital. O autor desses 8 disparos se chama Thomas Matthew Crooks. Até hoje, muito se duvida sobre qual foi a real motivação do crime, já que ele não se expressava, segundo os colegas de classe, sobre política ou sobre até a sua vida pessoal. Vamos resumir esse vídeo em alguns pontos, que são fundamentais na hora de tomar decisão sobre seus investimentos. O primeiro deles é o histórico. Infelizmente, os Estados Unidos têm um histórico grande de atentados a presidente, alguns bem-sucedidos, outros mal-sucedidos. O segundo ponto que vamos falar vai ser justamente sobre a repercussão financeira que esses fatos geraram nos investimentos, tanto na bolsa quanto em renda fixa. E terceiro, nós vamos falar justamente sobre um ponto que levantou muita polêmica, foi justamente se houve ou não falha no serviço secreto nesse atentado. O quarto ponto será um breve histórico sobre o governo Trump. O quinto, uma passada rápida também sobre o governo Biden. E o sexto e principal será basicamente analisar as expectativas para as empresas americanas e mundiais, inclusive brasileiras, caso um ou outro seja eleito nas eleições de 5 de novembro. Sobre o atentado, até hoje o FBI está investigando justamente a motivação desse crime. Muitos falam que é sobre ideologia, mas nada foi comprovado nesse sentido. O perfil, segundo colegas de classe, de Thomas, era justamente um garoto quieto que não falava muito sobre sua vida pessoal e, ocasionalmente, fazia a prática de tiros junto com seu pai. Quanto à política, geralmente debatida entre esses grupos, Thomas quase nunca falava, ou seja, os amigos não sabiam nem se ele era um republicano nem um democrata, muito menos se ele odiava um dos 2 candidatos. Além do tiro, o que muita gente não sabe é que foram encontradas bombas caseiras dentro do carro do Thomas. E mais curioso ainda é que Thomas trabalhava como auxiliar de cozinha num asilo, então realmente é uma história altamente complexa. Nós tivemos 4 presidentes americanos mortos. O primeiro foi Abraham Lincoln, conhecido como o presidente que atuou durante a Guerra Civil Americana. Ele foi morto num teatro, com um tiro a queima-roupa. O segundo foi William McKinley, o terceiro James Garfield e o quarto e último JFK, John F. Kennedy. Porém, o que muita gente não sabe é que nós tivemos, além desses 4 assassinatos, 7 tentativas. A mais parecida com a de Trump foi de Theodore Roosevelt, em 1912. Theodore já tinha sido presidente por 2 mandatos e queria concorrer para um terceiro mandato de forma independente. Quando ele fazia campanha em Milwaukee, onde foi justamente a convenção republicana desse ano, ele também levou um tiro, sobreviveu, porém não foi eleito. O atentado mais recente foi contra Ronald Reagan, em 1981, logo após ele assumir o cargo. John Hinckley Jr. tinha distúrbios mentais, porém isso não foi descoberto logo no início. Ele era apaixonado por uma atriz, Judy Foster, e queria impressioná-la, assim atirou contra o ex-presidente. Porém, o recordista de atentados foi Gerald Ford. Foram 2 atentados contra ele somente em um ano. Felizmente, os 2 falharam. Então vamos às repercussões. O que isso levou ao mercado em cada uma dessas situações? Aqui nós falaremos principalmente sobre os 2 casos mais impactantes, que foram o assassinato de John Kennedy, famoso pelas teorias da conspiração e também pela falta de informações sobre o caso, que geram dúvidas até hoje sobre o real motivo do assassinato e quem foi realmente o atirador. Geralmente, esses atentados geram uma volatilidade grande, gerando uma queda nos índices e preços de ações no curto prazo. O medo e a incerteza são os principais motivos que geram esses movimentos. Após esse primeiro momento do medo inicial, nós temos a fase de recuperação, ou seja, estabilização dos preços. Essa recuperação pode se dar em dias ou semanas. Isso vai variar de acordo com a confiança do mercado se o próximo presidente ou vice-presidente irá continuar ou descontinuar as políticas do governo anterior. Os impactos de longo prazo desses atentados são quase nulos. O que basicamente vai impactar no resultado de longo prazo serão justamente as condições macroeconômicas ou microeconômicas do país. O mercado também analisa as transições de poder, se serão tranquilas ou não, se serão entre um partido e outro. Isso também tem que ser levado em conta. Vamos aos exemplos históricos. John Kennedy foi morto em 22 de novembro de 1963, enquanto fazia um passeio de carro aberto em Dallas, no Texas.
O Dow Jones caiu 2,9% no dia de sua morte. Porém, a recuperação foi relativamente rápida, em algumas semanas. Porém, havia uma grande incerteza, justamente porque quem o matou era um ex-exilado da União Soviética, ou seja, podia ser tudo parte de uma grande conspiração de um Estado estrangeiro tentando interferir sobre a democracia americana, gerando consequências inimagináveis e potencialmente catastróficas. Já Ronald Reagan, em 30 de março de 1981, a bolsa praticamente permaneceu estável, já que o presidente não morreu e teve uma ótima e rápida recuperação. Segundo alguns relatos, dizem que ele, como tinha um bom humor, ele chegou no hospital e perguntou se os médicos seriam republicanos. Ele teve como resposta que naquele dia todos seriam republicanos e ele teria o melhor tratamento possível. Teve alta do hospital e sem muita dificuldade conseguiu se recuperar. Então vamos lá, ao terceiro ponto desse vídeo. Como era o governo Trump? O que ele fez de mais importante quando ainda era presidente? Ele foi eleito em 2016, numa eleição altamente improvável, e saiu do cargo em 2021. As principais mudanças se deram na redução de impostos. A alíquota de imposto de renda de corporações caiu de 35% para 21%. Ele também alterou as alíquotas de pessoas físicas, de todos os estratos sociais, mas principalmente dos mais ricos. Isso gerou algumas críticas. Ele também aumentou as deduções, ou seja, forma de você pagar menos impostos. E também limitou algumas, em $10 mil, sobre impostos estaduais e municipais. E um ponto muito importante também foi a repatriação de ativos. Foi um incentivo para as empresas americanas que deixavam recursos no exterior devido às altas taxas cobradas nos Estados Unidos, em vez de trazer esses lucros de volta e reinvesti-los no país. Ele também fez um processo de desregulamentação em vários setores. O que mais chama atenção foi no setor ambiental, foi a saída do Acordo de Paris. Na parte financeira, ele também realizou essa desregulamentação, alterando a lei Dodd-Frank, que era uma forma de aumentar a supervisão do Estado sobre instituições financeiras. Ela foi instituída justamente após a crise de 2008, onde muitos abusos foram cometidos. Na parte empresarial, ele também retirou algumas dessas regulamentações, principalmente no ramo de commodities, petróleo, extração de óleo e mineração. E, consequentemente, isso inviabilizaria a atividade industrial do país e o seu modelo econômico, que se baseia basicamente na exportação de produtos. Atualmente, o principal produto são os carros elétricos, que muitos países já adotaram barreiras tarifárias semelhantes, inclusive o Brasil. Além disso, também teremos um endurecimento nas políticas de imigração, com a redução do número de asilos concedidos e também nos vistos de refugiados, além da volta da construção com mais intensidade do muro na fronteira entre México e Estados Unidos. Outro ponto importante também seria a deportação em massa, esse já mais polêmico, já que como os Estados Unidos vivem um desemprego mínimo e falta mão de obra, e justamente esses imigrantes preenchem vagas de trabalho que pagam menos, seria praticamente impossível deportar universalmente todo mundo, já que isso geraria uma pressão inflacionária sobre os salários, justamente porque não há mão de obra disponível nesse momento nos Estados Unidos. E uma inflação de empregos nesse momento seria desastrosa para qualquer governante que assumisse o cargo, levando um aumento ainda maior nas taxas de juros na tentativa de conter esse avanço inflacionário. Em resposta, a China principalmente pode adotar a mesma medida quanto a produtos americanos. Isso se dá basicamente em 3 produtos: a soja, o milho e suínos. Porém, dificilmente isso afetará de forma tão dramática a economia americana quanto afetará a economia chinesa. Nos Estados Unidos, o efeito doméstico de tirar essa produção da China e voltar a produzir nos Estados Unidos é dramático, já que isso vai levar a um aumento de custos, já que o trabalhador chinês custa mais barato que um trabalhador americano no geral. Além disso, outro ponto importante não é nem a produção direta desses produtos em fábricas americanas ou até no México, e sim na cadeia de suprimento, já que muitas empresas compram insumos chineses e montam os produtos nos Estados Unidos. Isso aí poderia criar um problema enorme na cadeia de produção, como foi no caso da Covid. Então, resumindo, nós percebemos o quão triste é o histórico de atentados a presidentes americanos. Também passamos pelas falhas de segurança absurdas que o serviço secreto teve, a mais vergonhosa em décadas, segundo o Wall Street Journal. E, além disso, falamos sobre os principais pontos sobre o governo Trump e o governo Biden, pontos fracos e fortes de cada um deles. E também, principalmente, sobre as repercussões que essa eleição pode trazer ao mundo e, principalmente, sobre os seus investimentos. Além disso, também falamos sobre os possíveis resultados dessas eleições e as expectativas que ocorrem no momento, com o Partido Democrata com uma dificuldade
absurdamente grande de achar algum outro candidato ou realmente fazer o Biden desistir da corrida. Outro ponto importante é sobre o seu estado mental, ou se ele aguentaria também outro mandato. Além disso, o impacto dos atentados também não foram totalmente vistos nas pesquisas. Além disso, o ponto principal, caso Trump ganhe, será a parte de imposição de tarifas altíssimas contra a China. Isso praticamente vai inviabilizar o modelo de economia chinês, que se baseia justamente sobre as exportações. E Trump alega que a China ganha de um lado, enquanto os Estados Unidos perdem de outro. Ou seja, a transferência de um emprego de um americano para um chinês. E outro ponto também a se observar, e um dos calcanhares de Aquiles de Biden, é a crise migratória que o país vive no momento. Gente, se você se preocupa com as consequências disso, sobre sua vida, seus investimentos e quer ter uma visão mais aprofundada sobre cada um desses temas, já segue o canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha e lembre-se, dinheiro não aceita desaforo.